privilégio de não estar no chat, mas estou aqui, né? E eu queria abrir uma pergunta, Caião. A gente conversava outro dia sobre um cidadão que se diz ser o Cristo na Terra. E eu não sei se você lembra, mas a nosso questionamento, né? O Carlão também estava, a gente estava conversando se realmente ele acreditava nisso, ou se era um surto, ou alguma coisa nesse sentido. Então a minha pergunta hoje a respeito desses caras todos que existem por aí, se eles realmente, se eles são bandidos, se os caras são bandidos, ou se realmente eles acreditam naquilo que eles pregam. Eu conversava com um amigo outro dia, que é pastor também, e ele dizia, não, Fernando, eu acredito que os caras, eles não são bandidos, é que eles acreditam naquilo que eles pregam mesmo. Então, será que os caras acreditam nesse lixo que é pregado hoje, ou será que os caras são bandidos, são Diz para picaretas? esse teu amigo me apresentar esses que acreditam. Porque na minha longa e variada jornada nesse meio, eu nunca encontrei um que seja líder pregando isso e que acredite de fato. Quando você os confronta, eles não vêm argumentar. Eles só te chamam de ingênuo, eles só dizem que é uma maravilha que você ainda tem esse coração tão inocente, tão purinho, mas que não dá certo. O que dá certo, e eles são pragmáticos, te oferecem dados, te oferecem números, te oferecem quantificações. Mas o Henri Cristo, que era a figura que a gente conversava à mesa a respeito, eu acredito que ele teve um surto na juventude, e um surto de cristificação psicológica. Ele surtou, e aí depois de um tempo o surto foi passando, e ele foi virando um personagem autogestor do seu surto. E hoje ele vive do que um dia foi um surto e hoje é um personagem, uma persona, como o Zé do Caixão. Agora, o Henri Cristo recebe e está numa posição muito menos perigosa, porque ele já virou parte do folclore, da brincadeira, ele mesmo faz gozação de si mesmo, ele e as suas cristetes, Henriquetes, fazem gozação de si mesmo. Ele está aí no Pânico na TV, ele virou um personagem, ele está na escolinha do professor Raimundo. Ele vai no Ratinho. Vai no Ratinho, ele já assumiu. Ele liga aí para o pessoal de imprensa dizendo, eu estou muito longe da mídia, me chama para eu aparecer. Então é como um artista procurando o seu nicho. E, oh meu pai, aquela coisa toda ali. Ele está numa situação muito menos grave do que a desse pessoal que um dia conheceu o Evangelho mesmo. Como a maioria desses, um dia conheceu o Evangelho mesmo. Eu não tenho tempo aqui para contar a história do Edi, do RR, de todos esses aqui. Eu não quero multiplicar os nomes, mas são todas as figuras que estão no panteão das aparências. Um dia eles conheceram o Evangelho. Só que com o passar do tempo, no espírito de Simão, o Evangelho não tinha entrado neles, porque eu não acredito que ninguém que tenha conhecido a justificação pela fé e a experimentado até o âmago do ser consiga virar esse negócio. Não dá, não cabe com o Evangelho. Conheceram naquela coisa de foram chocados por um poder maior. O Edir, por exemplo, era do candomblé e foi chocado por um poder maior lá na Nova Vida, quando começou a ouvir o Roberto Macalister pregar. Então foi uma troca de poderes. Ele mesmo me disse, o Macedo, que um dia ele virou para o Roberto Macalister, ele e o RR, que são aparentados pela via do casamento com as irmãs, com duas irmãs, eles frequentavam um curso bíblico lá do Roberto Macalister, em Botafogo, e um dia eles disseram, olha, bispo, nós estamos indo embora e o senhor vai ouvir ainda falar muito de nós. Porque o que o senhor devia fazer era abrir um negócio e eles descreveram o que o Macalister deveria fazer. Abrir um negócio assim, que apelasse para todas, juntasse todo mundo junto. Isso foi o Edir me contando, não foi para ninguém não. Eu sentado, ele me contando.
E eu saí dali para fazer aquele negócio e disse, o senhor ainda vai ouvir falar muito de mim. Porque o que ele me falou foi aquela historinha ali de ensino bíblico, escola dominical, ficar pregando daquele jeito, não sei o que e tal, não dava para mim não. Aquilo ali eu falei, não vai levar a lugar nenhum, eu estou querendo é ganhar esse povo todo, mas isso não tem nada a ver com levar essas pessoas a Cristo, tem a ver com reunir o grande poder para eles. Então, mano, sinceramente falando, Deus me perdoe por todas as exceções que eu não conheço. Mas, no geral, só tem banditismo. O diagnóstico é aquele que está na segunda epístola de Pedro e na epístola de Judas. Quem quiser vai ler. São esses pastores que são como ondas bravias do mar, que se banqueiam nas nossas festas de fraternidade, mas que escolheram com toda deliberação andar pelo caminho de Caim. Eles fizeram opção pela sórdida ganância de Balaão e eles vão perecer na revolta de Coré. Essa é a tragédia e esse é o fato. É um juízo é fato, né? Porque eles estão brincando com coisa muito séria. Se o problema deles fosse outro, isso aqui a gente não entende lendo o Novo Testamento. Você procure a exceção do caso de 1 aos Coríntios 5, daquele carinha que estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a mulher do pai, a quem Paulo manda ser entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, que estava gerando aquele escândalo no meio da comunidade e abrindo um precedente desgraçado para que aquele negócio graçasse numa cidade que já tinha essa cultura de sexo pervertido. Corinto era, na Grécia Antiga, verbo. Corintianizar era uma expressão para se falar de todo tipo de sacanagem sexual. Corintianizou. Então, o cara recebe essa medida disciplinar que Paulo revoga logo depois, porque ele vê que o cara se arrepende e fica profundamente entristecido. E Paulo diz, olha, ninguém mais mantenha isso sobre ele para que ele seja recuperado, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Já diz isso na segunda epístola. No entanto, fora essa situação aí, todas as demais advertências e que merecem da parte de Paulo uma designação inclusive de nome, Emineu, Fileto, Demas, a moçada inteira que ele nomeia, não é porque tiveram um deslize sexual, não é porque o cara cometeu alguns dos pecados ligados à instintualidade dele. Não é porque o instinto falsificou a caminhada. Não, você não encontra. Como nos evangelhos você vê Jesus tratando o tropeço do instinto com extrema misericórdia. O caso mais clássico é João 8, a mulher adúltera. Fora isso, o assunto não é nem mencionado. O que tropeça no instinto, desde que não faça disso uma ideologia. Se fizer disso uma ideologia, aí o Novo Testamento fala. 2 Timóteo capítulo 3, que é aquele bispo, o líder, que se aproveita do seu papel de liderança para se tornar um sedutor de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, de mulherinhas carentes. Entram sorrateiramente nas casas se aproveitando da oportunidade de serem homens e mulheres, homens de Deus, para seduzir pessoas. Aí o pau canta na cabeça desse bicho. Fora isso, os que são mencionados pelo nome são os que corrompem a fé, tanto nos evangelhos como nas cartas apostólicas. Nos evangelhos você vê qual é o rigor poderoso das palavras de Jesus. É sobre aquele que tropeçou no instinto? Não, é sobre aquele que deliberadamente pegou e fez a troca
do amor de Deus na verdade pela manutenção de qualquer forma de poder usando o nome de Deus para controlar pessoas. É o espírito do sinédrio, é o espírito dos escribas e dos fariseus e dos saduceus. É o fermento dessa desgraça que recebe o maior rigor do enfrentamento de Jesus. Nas cartas de Paulo é a mesma coisa. São os que pegam o evangelho e o corrompem como ensino para as pessoas. Porque o indivíduo que tropeçou no instinto e se arrepende e não faz do tropeço no instinto uma ideologia e não tenta arranjar uma teologia para justificar o seu tropeço no instinto, mas se arrepende e levanta arrependidamente, esse aí, infelizmente, aconteceu com ele o que não deveria ter acontecido, mas ele tem lugar na presença de Deus e no meio do povo de Deus, desde que o evangelho não seja corrompido na sua boca. Agora esse que falsifica a palavra, que ensina outro Cristo, que ensina outro Jesus, que ensina outro evangelho, o irmão Paulo chama isso de anátema, de maldição espiritual. E Jesus disse àqueles que, reconhecendo que a graça de Deus estava sobre ele, e que ele, Jesus, expulsava demônios pelo dedo de Deus, mas assim mesmo diziam que era Belzebu, Jesus disse, olha, vocês estão, se já não o fizeram, eu estou advertindo, na iminência de pecarem contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, porque o pecado contra o Espírito Santo é ter consciência de que é Deus que está falando por alguém, de que aquilo é evangelho e é palavra de Deus, e o indivíduo, pela sua conveniência, porque aquilo lhe arranca o poder, porque aquilo lhe desmobiliza a estrutura, porque aquilo o destrona no poder que ele até então tivera, ele prefere acusar aquilo de ser demoníaco do que render-se ao fato e converter-se à realidade e à verdade e passar a ensinar aquilo ao povo. E aí Jesus disse, aí quem isso faz e quem assim pratica, está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Foi por isso que Pedro disse a Simão que disse, olha, talvez o Senhor te perdoe, porque isso é sério, cara. Tá pensando que é brincadeira? Uma adúltera por dia, a soma de todos os adúlteros de Samaria não dava um Simão. Aquela mulher que diz 5 maridos eu já tive, essa que agora tem não é meu marido, Jesus disse, olha, teu problema é sede, minha filha, vem beber aqui. Mas você está querendo Deus, Deus você terá. Agora o cara está ali, ele pode não ter feito nada disso, mas se o coração dele é mau assim, é perverso assim, tem essa intenção de pegar o evangelho e transformá-lo em fonte de lucro, ensinar ao povo e tirar vantagem dele, esse cara pode vir vestido de anjo de luz, de ministro de justiça, mas Paulo diz é anátema. Podem, sem sombra de dúvida, dizer isso aí é anátema, é separado de Cristo. Afastem-se dessa loucura. Isso é mais perigoso do que o bordel. É ficar recebendo o ensino desse engano, dessa desgraça e dessa mentira. Isso é explícito no Novo Testamento. O tropeção moral recebe aquela advertência daqueles que se admoestam uns aos outros. Agora, o falso ensino tem que receber reprimenda pública, porque ele se torna coletivo e corruptor de uma coletividade. Ele precisa da confrontação pública. Vira uma epidemia, né? Tanto quanto o indivíduo que faz do seu tropeção instintual uma ideologia e a proclama como os gnósticos, como uma faceta do grupo gnóstico fazia no primeiro século, no segundo e terceiro séculos, dizendo, não, você pode comer quem você quiser, fazer todo tipo de gandaia, porque os males praticados pelo corpo não afetam o espírito, receberam o vaticínio explícito e com nomenclatura, com nomeação mesmo, daqueles que eram os promotores dessa loucura. Por quê? Porque se tivesse sido individual, era uma coisa para tratar no particular. Mas como se transforma em ensino,
e vai corrompendo a mente de muitos, tem que ser enfrentado na perspectiva coletiva. E é isso que às vezes o povo não entende. No tempo que eu respondia cartas no meu site, não tinha dia que não chegasse uma carta dizendo por que você chama certas pessoas pelos nomes. Eu digo, porque elas estão pervertendo publicamente o evangelho. Então, se eu ficar lidando só com conceitos, chega uma hora em que já não dá. Você tem que fazer como Paulo, olha, Himeneu e Fileto são pessoas cuja linguagem e o ensino corroem como câncer. E tem que ser nomeado. E vá dormir com esse barulho. E é simples assim. E eu estou sendo só bíblico. Agora, um indivíduo que teve um problema, tropeçou, está ali doído, a igreja inverte. Ela encobre o herege, que corrompe a milhões, e expõe o pequenininho, que tropeçou no seu instinto. E que devia ser tratado no acolhimento da solidão, onde estão os teus acusadores. E manda todo mundo embora, fica só Jesus e a mulher, vamos tratar aqui, sozinho. Mas a perversão é tão diabólica, que aquilo que deveria ser tratado no mais privado, os valores feito todos público, são invertidos, né? Todos. E aquilo que deveria ser enfrentado ousadamente, publicamente, é tratado com ética pastoral. Não, mas ele é pastor, vai dividir a igreja, vai não sei o quê. E fica todo mundo deixando o lobo proclamar a maluquice e fazer a loucura. Eu tive outro acesso de Capela Sentida. Eu aposto que meu colega Judá, que tem uma pulsão